Olá, hoje vamos refletir mais um pouco sobre a palavra de Deus. E refletindo sobre a palavra de Deus, o nosso objetivo é que você possa viver o melhor que você pode viver conhecendo a palavra de Deus. Que a palavra de Deus te ajude a pensar melhor, a sentir melhor, a se relacionar melhor. É esta a nossa pretensão quando então estudamos a palavra de Deus. O Senhor, ele não quer ninguém como escravo. Ele próprio diz, olha, eu já não vos chamo de servos, mas de amigos. Me parece que é um relacionamento mais íntimo, mais próximo. E esta é a intenção, então, para aqueles que leem a palavra de Deus, refletem sobre a palavra de Deus, tendo então, com a utilização dela, poder viver melhor, poder crescer, amadurecer. E esta é a grande proposta, né, no estudo da palavra de Deus, é que nós cresçamos como indivíduos, cresçamos como amigos, cresçamos como cristãos, que sejamos pessoas bastante significativas nessa sociedade, uma sociedade que precisa de pessoas mais coerentes, de pessoas mais felizes, de pessoas mais confiantes. E esta é a grande proposta. E eu gostaria hoje de refletir com você sobre o texto de Mateus, capítulo 4, versos 5 e 7. E antes de nós lermos, eu quero contar uma historinha. Eu também sou psicóloga, eu acho que alguns de vocês já sabem, e nós estudamos sobre várias pessoas, dentre elas crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, e estudar as pessoas é bastante interessante. Na adolescência, eles têm uma marca bastante clara, isso acontece com a grande maioria dos adolescentes, é que eles, em algum dado momento, fazem alguma coisa, tomam algumas atitudes sem pensar muito. Né? Algumas pessoas diriam que eles são inconsequentes, mas é que existe uma crença no adolescente, uma crença do super-homem, de que eles podem fazer muitas coisas e de que poucas coisas vão acontecer com eles, ou seja, quase nada vai acontecer. Por isso eles se arriscam mais. E é interessante, dentre esses estudos, nós ali em sala de aula estávamos estudando um grupo de adolescentes que faziam uma brincadeira numa avenida. Eles disputavam entre eles quem iria atravessar a rua sem olhar para o lado, numa avenida onde o trânsito era intenso. Então eles se arriscavam dizendo assim, não vai acontecer nada comigo, eu vou atravessar e nenhum carro vai me pegar. E ficava essa disputa entre eles e muitos faziam isso mesmo, corriam esse risco, porque eles pensavam o seguinte, com a gente não vai acontecer nada. Né? E quanto mais pessoas conseguiam atravessar a rua sem que alguma coisa acontecesse, mais desafiado se sentia o próximo a fazer isso. O que está por detrás disso? Bem, nós sabemos que muitos adolescentes, por fazerem isso, sofreram acidentes. Né? Mas o que está por detrás? Está por detrás de que não é só uma ousadia, mas uma crença de que eles poderiam fazer tudo que quisessem. E eu estou usando esse exemplo para pensar na nossa vida de fé. Será que a gente pode fazer tudo que a gente quer mesmo? Que Deus vai nos ajudar, que Deus vai estar conosco. E é nessa perspectiva que eu gostaria que nós lêssemos o texto, para aprendermos um pouco com o próprio Jesus Cristo, como é que nós colocamos em prática a nossa fé. E diz o seguinte: então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra.
Jesus lhes respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. O que Jesus Cristo está nos ensinando? Primeiro, se nós somos filhos de Deus, nós não devemos estar colocando à prova o Senhor. Quando o inimigo cita para ele, inclusive, o Salmo 91, porque ele está citando o Salmo 91 aqui nesse texto, ele está falando assim, olha, se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Então ele fala assim, faz isso, porque está escrito. Mas lá não está escrito isso, joga-te daqui para baixo. Não. Ele está falando que o Senhor dará ordens aos seus anjos. Um cuidado de Deus para com as pessoas. E ele utiliza este texto para, de alguma forma, levar Jesus Cristo a tomar uma atitude que nós chamaríamos de insensata. Então o Senhor Jesus Cristo, olha, não é para colocar à prova, olha, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Ele está querendo dizer o seguinte, sim, eu creio em Deus, mas eu não estou provando Deus, né? Ou seja, o Senhor Jesus Cristo está nos levando a considerar que a nossa fé, ela precisa ter sensatez. Eu preciso ser sensato. Não é porque eu creio em Deus, não é porque eu sei que Ele é o Criador, não é porque eu sei que Ele é amoroso e também não é porque eu sei que Ele pode fazer coisas por mim, que eu serei incoerente, inconsequente, a ponto de fazer coisas que o Senhor não está prometendo que vai cuidar. Então, se nós somos inconsequentes, nós vamos ter que responder às nossas inconsequências. O Senhor não está falando que Ele vai nos proteger na nossa inconsequência. Então é importante nós olharmos para esse texto e falar assim, sim, eu confio em Deus, eu confio no cuidado de Deus, mas eu não vou viver irresponsavelmente. Então, nós como cristãos, nós devemos ser os primeiros a viver de uma forma mais coerente. E o que isso significa na prática? Né? Vamos pegar algo prático para a gente colocar aí, para você pensar. Primeiro, eu estou doente. Ah, não, eu não preciso ir no médico porque Deus vai me curar. Olha, isso é no mínimo, falta de sabedoria. Porque se você está doente, e nós temos médicos, inclusive médicos abençoados por Deus, não é? Se nós temos médicos, se nós temos pessoas que estudaram, por que não ir? Então, quando eu não vou no médico, eu sou inconsequente. Então, eu estou falando de uma fé que ela não serve para isso. A fé é em Deus, não é só no que Ele vai fazer por mim. Então, se eu estou doente, eu devo ir ao médico. Se eu tenho que tomar um remédio, eu tenho que tomar um remédio. E não falar assim, não, Deus vai colocar a mão e vai me curar. Isso é uma fé inconsequente. Isso é coisa de gente imatura. Isso é coisa de gente que não lê a palavra de Deus. Isso é coisa de gente que não observa esse texto do Senhor Jesus Cristo. Pare de colocar o Senhor Deus em prova, o Pai em prova. Porque Ele não precisa fazer isso por mim. Isso eu posso fazer. Eu posso tomar remédio, eu posso ir no médico. Eu posso fazer outras coisas. Vamos pensar um pouquinho mais. A economia. Eu gasto, né? Não, mas Deus vai me ajudar que eu vou conseguir pagar minhas contas. Olha, antes de Deus te ajudar a pagar as contas, Deus te dá inteligência. Para de gastar aquilo que você não tem. O Senhor não prometeu isso. Então, assim como o Senhor não prometeu que seguraria Jesus se ele se jogasse, porque se jogar do alto de um lugar, né, para o chão, qual que é a lei da gravidade? Então, o Senhor Jesus conhece. Para que ele vai se jogar? Se Deus não está prometendo que vai segurar. Ele criou a lei da gravidade. Por que ele teria que proteger o Senhor Jesus Cristo ali? Então nós precisamos ser coerentes, a gente precisa ler a palavra de Deus e compreender o que ela está falando. Então, se eu gasto mais do que eu recebo, eu estou querendo que Deus me proteja muito. Você tem que pedir sabedoria para Deus, né? Controle, domínio próprio, né?
E não ficar provando ele que ele vai fazer alguma coisa por você. Também vamos pensar no emprego, né? Eu consegui um emprego, eu estou bem lá no emprego, mas não, eu não estou muito satisfeito aqui neste lugar, porque isso acontece muito, né? A gente não está muito satisfeito. Então, em vez da pessoa pensar primeiro, em vez da pessoa mandar currículo, se preparar, fazer um curso, melhorar as suas condições, aumentar ali o seu conhecimento dentro da área que ele está, não, ele sai do emprego. Né? Sai do emprego tendo uma família para sustentar, né? E aí ele fala assim, Deus vai me abençoar. E ele tá achando que ele tem fé, que isso é fé. Não. Isso é inconsequência. Isto é falta de maturidade. Isto é irresponsabilidade, porque o Senhor não está falando que ele vai te dar um emprego. Ó, o próprio Jesus Cristo falou assim, vocês querem me seguir? Olha, eu não tenho onde repousar a minha cabeça. Olha a coerência do Senhor Jesus Cristo. Isso é fé, saber que, olha, eu estou fazendo isso porque eu creio em Deus, mas eu sei qual é a minha situação. Então, nós precisamos pensar a fé não como alguma coisa que a gente vive provando Deus. Deus tem que dar coisas para a gente. E eu, na esperança que Deus me dê, significa fé. Não. Você está querendo que Deus te dê porque você quer ficar dependente de Deus. Mas o Senhor está nos levando a ter uma fé em lucidez, uma fé em que nós somos responsáveis pelos nossos atos, uma fé que significa que se Deus der, ok, mas se Ele não der também. Por quê? Porque eu creio quem é Deus. E quem é Deus? A minha fé faz pensar em quem é Deus, em quem é o Senhor Jesus Cristo, naquilo que Ele fez para mim, e não aquilo que eu quero que Ele faça o tempo todo para mim, né? Então eu não faço nada, então eu vou deitar e esperar que Deus faça alguma coisa. Mas o que Ele faz, que é certo que Ele faz? Ele dá a chuva, o sol, né, o brilho, né, essa terra maravilhosa para nós. Ele dá para quem? Para todo mundo. Mas o que é que a fé significa? Significa em que eu tenha responsabilidade pelo tipo de vida que eu vou viver, porque eu creio que Deus é bom e, portanto, eu também serei bom. Eu creio que Deus é justo, portanto, eu também tento ser justa. Eu creio que Deus é coerente, portanto, eu também tenho que ser coerente. Então, viver uma vida de fé é viver buscando na prática, no dia a dia, ser mais coerente, coerente com aquilo que eu prego, coerente com a minha fala, com os meus sentimentos, né? A fé, ela não tira a nossa lucidez. A fé, ela nos faz ter coerência. Nós não ficamos toda hora provocando Deus ou dependendo de Deus como adolescentes inconsequentes. Então hoje, na reflexão dessa palavra, eu quero pensar com você que a fé em Deus não é uma dependência como se a gente não fosse capaz de pensar, de sentir, de decidir. Deus não está querendo que a gente viva assim. Fé em Deus é confiar em primeiro que Ele é Deus, o Deus verdadeiro. Que Ele é o Deus verdadeiro a quem eu chamo de Pai. Pai maravilhoso, amoroso. Que fé em Deus é crer que Ele, o Pai, enviou o Senhor Jesus Cristo, o Filho, para vir aqui morrer numa cruz, mas vencer a morte. Fé em Deus é crer que eu sou salva por meio de Jesus Cristo. Não é viver o tempo todo provando Deus de uma forma tão incoerente. Portanto, que hoje você saiba, tente viver o que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Seja mais coerente e viva muito bem a sua fé. E dessa forma, você vai viver melhor. E o Senhor também vai agradar de você. Essa é a minha oração, que nós possamos olhar a fé, não como um instrumento para ter as coisas que a gente quer, mas olhar a fé como a melhor forma de nos relacionarmos com o Senhor.
Que Deus te abençoe a mim e abençoe na sua caminhada. Uma caminhada mais madura, mais coerente e mais feliz, eu tenho certeza. Boa noite.